Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus da medicina. Acertei pela segunda vez! A introdução aqui perfeita. Sou Bernardo Prete, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com a minha maravilhosa deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é neonatologista, empreendedora, mãe do Zen e minha noivinha. Somos hosts aqui do podcast. Pré-noivado, inclusive, né? Pré-noivado. Pré-noivado. Ai, você viu, né? Vai ter festa? Vai ter um almoço amanhã. Por isso que a gente vai viajar. Por isso vocês estão viajando. Entendi. A gente fica conversando aqui com o convidado no início, aí o povo não entende nada, né? Mas estamos aí dando spoilers. Tá entendendo. Gente, sejam bem-vindos. A gente tá muito animado, porque o papo hoje vai ser bom. Vai ser muito bom. A gente tem o prazer de receber aqui Ana Paula Farago, que é R3 de GO na UNB, certo? Certo. E a gente vai falar hoje sobre como não deixar a medicina se tornar a sua vida inteira e só a sua carreira. Mas calma, peraí, Ana. Não é só a R3 de ginecologia e obstetrícia. R3 de ginecologia e obstetrícia para os 30 mil mais íntimos, né? É, que a gente ainda tem que definir um nome crossfiteira, da crossfiteira, que viaja pra caramba. Adorei acompanhar o seu Instagram. Eu falei, gente, é isso. Tem a mesma filosofia de vida que eu. Tem a mesma filosofia de vida que eu. Né? Porque, gente, a medicina é só uma parte pequena da nossa vida. Não a é vida a é só uma, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Não dá pra viver só em função do trabalho. Então, é uma baita de uma apresentação. Prazer te ter aqui. Prazer é Ana, meu. seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. É um prazer. E aí, a gente sempre gosta de começar aqui o podcast entendendo um pouco mais da história do convidado. Que eu acho que a partir da história a gente vai destrinchando algumas coisas importantes. Então conta pra gente, Ana, e também pra quem tá assistindo, seja no Spotify, seja no YouTube. Como é que foi esse processo seu dentro da medicina? Você já tinha essa visão de que era medicina mesmo desde o início ou foi uma coisa que você foi descobrindo no caminho? Não, na verdade, eu sempre quis ser médica. Desde criancinha eu não tive outra expectativa senão ser médica. E eu até falo que no meio do caminho, assim, ao longo do ensino médio, eu tentei fugir um pouco dessa escolha, porque eu falava, cara, é muito difícil isso, será que eu quero isso mesmo? E aí eu tentei pensar em outras coisas, tipo psicologia, tipo fazer química e ser perita, e sabe, assim, eu dei umas viajadas, só que no fim não tinha muito pra onde ir, sabe? Até que quando eu era mais nova, eu era modelo também. E aí eu falei assim, mas será que eu posso ser modelo, investir nisso? E aí, gente, no fim, assim, eu quero uma coisa certa pra minha vida. E a coisa certa era ser médica. E eu aceitei pra mim, assim. Sempre fui super estudiosa no colégio. Achava que eu ia passar de primeira no vestibular, porque eu era super focada. Só que não, eu fiz 3 anos de cursinho. Caramba. Então eu demorei a passar, mas foi sempre assim, muito tranquila de que minha hora ia chegar, sabe? Eu sempre tive isso, eu não tinha aquele desatino, aquela coisa assim, ai meu Deus, não aguento mais. Claro que tem dias e dias, mas assim, de uma forma geral, eu sabia que era uma coisa que eu queria, que dependia de mim, e eu tinha que estudar, e aí na hora que tivesse que ser, seria. E foi muito isso, assim. Cá estou eu, né? E sabendo, tendo isso desde criança, assim, na sua cabeça, você teve muitas influências externas, então, da sua família, ou... Na verdade, não. Eu sou a primeira médica da minha família inteira. A minha família, inclusive, é muito grande, mas não tem ninguém da área de saúde, assim, de uma forma geral. Agora, minhas primas mais novas que estão vindo também, assim, na odonto, coisa assim, mas medicina mesmo só tem eu até hoje. E sempre foi uma coisa minha, assim, eu não me lembro de ter nenhuma influência para essa área, assim, eu acho que eu cresci com essa ideia e é isso, assim, não tem nada específico, assim. E essa questão do vestibular, eu acho que também contribui para a mentalidade que você vai levando ao longo da vida, né? Porque você, com uma idade super jovem, que a gente faz vestibular lá com seus 18, 19 anos, você ter que criar a disciplina de estudar, não uma vez, mas 3 vezes como você fez. E se abrir mão de outras coisas que as pessoas nessa idade estão querendo. Festa, curtir, lazer, e é super normal. Pra você focar no objetivo, eu acho que isso te ajuda na construção do que a gente vai descobrir depois, sabe? Isso, com certeza. Eu acho que a minha personalidade, hoje, ela foi muito construída no cursinho. Então... Eu falo que eu sou uma Ana Paula antes do meu cursinho pré-vestibular e eu sou uma Ana Paula depois do meu cursinho pré-vestibular. Tanto
por passar pelo que eu passei, por correr atrás, por você ter que ser determinada e focada naquilo, naquele objetivo, enquanto você vê seus amigos já em outras fases, mas também pelas pessoas que eu conheci nesse percurso. Então, assim, as amizades que eu fiz durante o cursinho, que quebraram muitos paradigmas na minha cabeça, que me trouxeram outra visão de mundo, eu acho que isso tudo faz parte de quem eu sou hoje, sabe? Então, eu olho pra trás com muito carinho dessa fase, assim, eu não tenho aquela visão assim, meu Deus, cursinho, a pior época da minha vida. De maneira nenhuma, assim, pra mim foi uma fase que me acrescentou muito, que eu cresci muito e que eu sou muito do que eu sou hoje por essa fase, assim. Então eu tenho um carinho especial, real, assim. É legal essa visão, né? Muito porque muita legal. gente traz esse sentimento negativo, das pessoas, né? Ficam com aquela coisa do ambiente competitivo, hostil e tal. Só quero passar, quero sair daqui, nunca mais quero pisar nesse lugar na minha vida. Não, eu sempre tentei ver como um privilégio muito grande de estar ali, sabe? Então, assim, eu sei da luta que eu tava ali pros meus pais me manter ali. Então, meu pai sempre me apoiava. Meu pai acordava mais cedo, fazia minha marmita pra levar, fazia meu lanchinho, me buscava 10 horas da noite na parada todo dia pra eu não voltar sozinha da parada. Então, assim, eu me sentia muito privilegiada de estar ali, de poder estar correndo atrás do meu sonho. Então, isso, pra mim, sempre foi essa visão. E eu detestava quem tava no cursinho, tipo, eu odeio isso, que não sei o quê, sabe? Tipo, eu queria distância dessas pessoas, que eu falo assim, cara, você tá aqui porque você quer, você tá lutando por uma coisa que você tem a sorte de estar exatamente, que não são todas as pessoas, né? Que podem, tem gente que não pode estar aqui, tem gente que queria, mas não tem essa oportunidade. Então, assim, a gente às vezes vê muito assim, mas, cara, é de fato um privilégio, eu acho. Eu vejo dessa forma, sabe? E essa coisa de você ter na sua cabeça que tudo tem hora. A sua hora, igual você falou, minha hora ia chegar. E chegou. Sim, não só pra medicina, mas depois pra sua subespecialidade. Vai chegar pra sua sub, vai chegar pra tudo. A gente tem hora pra tudo nessa vida. Isso. Então, acho que ter essa mentalidade também torna tudo muito mais leve, né? Não Sim. É um pouco, é muito mais leve. E eu diria que uma das principais habilidades que a gente tem a oportunidade de desenvolver, não só no preparatório para a faculdade, mas durante a faculdade, principalmente durante a residência, é a habilidade de ressignificar as coisas. Porque vai acontecer muito BO durante o caminho, vai acontecer muito problema, você vai ficar irritado, você vai ficar cansado, você vai ficar triste. E a vida é 10% que acontece e 90% como a gente reage ao que acontece, né? Então, se você aprende a ter essa capacidade de olhar o copo meio cheio e não só meio vazio, acho que você torna o percurso mais leve. E a gente já começa a ver, a gente já conversou aqui bastante com a Ana antes do podcast. Sim. Você claramente tem essa capacidade de enxergar, às vezes, uma situação difícil e de conseguir trazer isso com leveza e até com alguma gratidão por estar vivendo aquilo ali, essa oportunidade de... Eu acho que isso é essencial na nossa vida, assim. Eu acho que chega um momento que a gente entende que você não tem controle das coisas que acontecem na sua vida. Então, que sejam boas ou ruins, elas vão acontecer. E não cabe a gente querer mudar isso, né? Mas é o que você falou, é como a gente reage a isso e como a gente pode usar isso para crescer, para evoluir ou para trazer algo de bom. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente tem que saber trazer o bem ou o especial de qualquer situação, seja ela boa ou ruim. E é o que a vida tem me ensinado, né? Assim, a gente conversou bastante, eu acho que esse ano, principalmente, a vida me ensinou muito isso. Eu não tenho controle das coisas que acontecem, as coisas ruins acontecem o tempo todo na nossa vida. Mas como a gente vai lidar com isso, como a gente vai tirar as lições disso, é o que realmente importa. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que às vezes, ao invés da gente perguntar por que Deus, né? Por que isso comigo? A gente perguntar o que Ele quer de mim com isso. Então, onde Ele quer que eu chegue com isso? Qual o pensamento? O que isso vai me trazer? O que isso vai me expandir? Vai me evoluir? Então, eu acho que é mais esse pensamento, ao invés da gente ficar por quê? O que você quer de mim com isso, né? Acho que isso é importante. Faz todo sentido. Sensacional. Faz todo sentido. E avançando aqui um pouquinho na sua história, uma dúvida que surge também para muita gente que ouve, inclusive a gente aqui no DesconstruCast, é a escolha da especialidade. Para você, isso foi um problema ou... E o GO também já apareceu e já foi a
Aí eu acho que ninguém escolhe GO e fala, eu quero GO e ponto final. Tenho certeza. Eu acho que GO é uma especialidade que todo mundo fica com preconceito e fala, ai, não, será que eu vou fazer isso mesmo? E eu entrei muito na faculdade pensando em cirurgia, eu queria muito cirurgia e tal. E no meu primeiro contato com o GO eu gostei muito, que foi no 3º ano da faculdade, e eu comecei a questionar, eu falei, é uma boa. Mas lá no internato eu tive um receio, assim, eu falei assim, cara, não sei se eu quero GO, será que não tem outra coisa? E aí eu já tinha decidido também que eu não queria cirurgia. Porque eu tinha entendido que cirurgia não era o que eu queria pra minha vida mesmo. E aí eu me apaixonei também pela emergência. Eu gostava muito, assim, da adrenalina da emergência, do pronto-socorro, dos pacientes graves e daquela emoção, assim. Então eu gostava muito daquilo. Mas eu falo que eu escolhi a medicina, as 2 áreas que eu queria, eram as 2 áreas que faziam meu coração pulsar mais forte, a adrenalina da emergência e a GO, que era uma coisa que pra mim fazia sentido de ser uma especialidade de amor, assim. É assim que eu enxergo a GO, você cuidar de mulheres em todas as fases da vida delas, é você poder estar presente e ser mais que uma médica, você é uma parceira, uma amiga da sua paciente, você quer saber da vida dela, você quer saber dos rolês da vida dela, você quer saber dos medos, dos anseios, dos problemas no relacionamento. Então, assim, você estar ali nesse papel, eu acho que você ganha muito mais do que um título de médica, sabe? Assim, daquela paciente. Então, são 2 coisas que tocavam o meu coração. E aí, no fim, o lado da GO me puxou muito mais. E eu vi que, na verdade, eu tava só com medo de assumir que eu queria encarar a vida da GO. O que tá tudo bem também. Acho que todo mundo, né, passa por esse medo aí quando vai escolher mesmo bater o martelo. Quando você escolhe dermato, ninguém te contra-incentiva. Exatamente. Mas quando você vai pra cirurgia, pediatria, GO, você tem certeza? Vai trabalhar muito. Obstetra não tem vida. Não vai viver de sobreaviso. Então, realmente, tem aquela coisa. Mas, assim, de fato... Cara, e parto, não tem um momento na vida que tem mais energia do que você tá ali presenciando o nascimento de uma nova vida. Concordo, sem conflitos de interesse. Não é mesmo? Mas eu concordo demais. Cara, eu acho totalmente. Que é a coisa mais... Assim, às vezes eu fico pensando, né? Eu tô lá cansada no plantão, sei lá, no meio da madrugada, chamam pra parto. Eu fico tipo, cara, tudo bem. Queria ficar dormindo? Queria. Mas eu tô indo ver nascer uma família. E aí, a hora que você chega e aquela coisa toda, a mãe chorando, o pai chorando, você, tipo, já passa, sabe? Já meio que, eu tô aqui pra ver nascer uma vida nova, uma família nova, um pai e uma mãe. Isso não tem preço. É muito bom. Eu falo, assim, que o nascimento de uma mãe, de um pai, é a coisa mais linda de se ver. Porque quando, assim, principalmente num parto normal, que muitas vezes a gente tá vendo a mulher passando por dor, numa situação, assim, uma dor muito grande, né? Só quem viu um parto sabe como é. Mas na hora que aquele bebê nasce, parece que a feição dela acabou, né? Muda completamente. Muda, assim, é mágico. E eu falo assim, gente... E o dia que eu fiz meu primeiro parto no internato, eu chorava tanto. Porque, assim, eu achei aquilo tão sensacional. Como é que a pessoa tá assim... E, de repente, ela tá plena. Ela tá feliz como nunca esteve na vida. Aquele momento se torna o momento mais especial da vida dela. E, assim, ela tava passando pela maior dor da vida dela, sabe? É um extremo, né? Você vai de um extremo ao outro muito rápido, né? Então, eu falo, é muito lindo, assim. Eu acho que é uma concorrência desleal para qualquer outra área da medicina que não vai ter igual. E teve um ponto que você levantou agora, que eu acho que vale a gente discutir, que às vezes a gente tá tão cansado na nossa rotina ali de médico, de residente, pós-plantão, que às vezes a gente perde a beleza, a gente fica anestesiado em relação àquilo que tá acontecendo na nossa frente. O parto é um ótimo exemplo, porque a sua primeira percepção quando você acorda ali no meio de um plantão, 3 horas da manhã pra fazer um parto, você não acorda, uau, que massa, maravilhoso, que coisa linda, vamos pegar animado. Neném. Mas ali, aos poucos, você vai virando a chave porque você vê a beleza do momento. Sim. Mas é uma provocação que a gente tem que ter aqui dentro da medicina, né? De não deixar a gente ficar anestesiado, não deixar a gente perder o nosso lado humano por conta da sobrecarga de trabalho. Eu senti muito isso na minha residência. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Não sei se você vai concordar comigo, Ana, mas assim, as pessoas perguntam muito, né? Como que eu vou ter certeza que eu escolhi a especialidade certa? E assim, a resposta é, você não vai. Antes de você escolher, você não vai.
Você vai ter a certeza quando esse tipo de pensamento que tem na sua cabeça, que tem na minha cabeça, de, cara, eu vivo, essa é a minha rotina, mas eu sei muito que aquilo é uma coisa mágica, eu sei identificar aquele momento mágico. Eu acho que é isso que traz a certeza pra gente de que a gente escolheu a coisa certa, entendeu? Porque mesmo em todas as condições adversas, você para, nem que seja por 1 minuto, e fala, cara, isso aqui é muito, muito legal. Isso é uma coisa que eu faço com gosto, assim. É muito... Eu acho que uma coisa também que a gente tem que pensar, que é igual você falou, assim, a sobrecarga nos leva à anestesia, assim, da nossa realidade, muitas vezes. E isso é uma coisa até que eu prego. Pra você ser um bom médico, pra você estar ali entregue de fato àquele momento, e você conseguir ver a beleza desse momento... Se você tiver muito sobrecarregado, se você estiver trabalhando e vivendo só em função daquilo, se a sua vida for aquilo vai perder a graça. Nós somos humanos. Então, aquilo vai ser assim, o seu dia a dia, aquilo vai ser a sua rotina, dia após dia, cansado, de dia, de madrugada, e aquilo vai perder aquela magia. Então, todo mundo que já passou por um processo de residência médica, que você tá ali exausto daquilo, você faz aquela mesma coisa todos os dias, você não tem praticamente folga, a sua carga de trabalho é extensa, você trabalha fora para conseguir se manter, e aí você vai perdendo a beleza da sua profissão, você não é o profissional que você pode ser, e eu acho que é muito isso, a gente tem que saber que a vida vai além, porque quando você tá ali, você vai estar ali entregue de verdade para aquele momento, e aí quando me chamam 3 horas da manhã para fazer um parto, cara, de fato eu não acordo felizona pra isso. Mas assim, se é uma coisa que eu tô fazendo ali e é aquele momento especial, eu vou fazer diferente do que se eu faço aquilo todo dia sem fazer outras coisas. Então, isso faz muita, né? Eu falo assim, eu tive um episódio de burnout na residência e foi no meu R2, onde eu ia pro hospital chorando, eu não queria estar lá. Eu, antes de entrar no hospital, eu chorava dentro do carro, tipo assim, eu não aguento mais. Eu me esforçava. Eu lembro que eu chegava assim no PS de madrugada pra atender ficha, e eu respirava fundo e falava assim, você tá aqui pra isso. Porque, cara, eu não queria, entendeu? Um médico exausto, aí você entende porque tem esse povo aí mal-humorado e que é grosso com o paciente, porque a pessoa tá exausta, mas isso são as suas escolhas, você tá escolhendo essa vida. E aí eu falei assim, cara, tudo bem, eu tenho que estar passando por isso, mas eu vou respirar fundo, porque a paciente não tem culpa. Se eu estou aqui trabalhando 300 mil horas, eu tenho que dar o meu melhor. Então, eu lembro que eu respirava, botava um sorriso no rosto, assim, tipo, forçado, e falava, dona fulana de tal, e atendia, e na hora do parto a mesma coisa. Você tem que fazer isso. Só que num processo de exaustão, você esquece, porque aí, não dá. O que a segunda, complementando, né, o meu primeiro raciocínio, é exatamente isso. As pessoas, os médicos que eu conheço, que têm mais tempo de carreira e que ainda conseguem enxergar beleza na profissão, que ainda conseguem ver aquilo, né, sem a anestesia que a gente tá comentando, são os médicos que não vivem pra fazer aquilo. Que tem a profissão como uma parte da profissão, como toda profissão deve ser. Todas as outras profissões são parte da vida de quem executa aquela profissão, de quem tá naquela profissão. Por que a nossa não pode ser assim? Exato. Por que a cultura na nossa profissão não? Isso tem que ser a sua vida inteira, desde o momento que você entra no cursinho, desde o momento que você decide, marca o X lá de medicina. Esquece, você não vai ter vida pra outra coisa. E aí surgem os comentários, né? Ah, você vai viver fazendo isso, você vai viver de sobreaviso, vai viver de plantão, no meu caso, né? Na neonatologia, na pediatria, enfim. E não é isso. Eu vou viver tendo aquilo como uma parte da minha vida, mas é justamente o contrário. Eu vou viver outras coisas também além disso. Sim. E eu acho que é isso mais legal, assim, uma reflexão pra gente trazer aqui também. Não deixar o negócio tomar conta da sua vida. Acho que é exatamente isso. É aquela coisa que a gente tava até falando antes, assim, de não propagar comportamentos. Então, muitas vezes você repete um comportamento que você vê outra pessoa fazendo, porque todo mundo faz assim. Porque, igual a gente tá falando, todo mundo vira madrugada estudando na faculdade de medicina. Eu não vou virar? Que tipo de aluno sou eu? Então, cara, não é isso. Por que você vai virar madrugada estudando? O que tem de belo nisso? O que tem de uhul, parabéns, você vai ser foda agora porque você virou madrugadas estudando? Tipo, não faz sentido. São comportamentos que vão se perpetuando
a troco de quê, né? De nada, da sua saúde mental, no fim das contas. E física, né? A gente tá deturpando, né? O que é métrica de sucesso e o que é métrica de valor hoje na sociedade, né? Sim. A galera tá medindo como se fosse horas trabalhadas, noites mal dormidas, plantões dados. Cara, métrica de sucesso pra mim é família com casa cheia de gente em casa, carimbo no passaporte, experiência, memória boa. É isso que... Tempo de qualidade, com as pessoas que você gosta, com as pessoas. Noite bem dormida de sono, atividade física diária. Isso pra mim é métrica de sucesso. Não tomar remédio. Isso. Né? Eu concordo pra dormir, totalmente. pra focar, aí, sei lá, remédio pra tudo. Você toma remédio pra ficar feliz, toma remédio pra dormir, toma remédio pra quando você fica triste. É tudo bem. Você vai criando várias bengalas, né? Sim. E nesse caos que a gente vive, às vezes, em que a energia tá baixa, a gente acaba, às vezes... se recompensando da forma errada, né? Então a pessoa, eu mereço, porque eu tive um dia cansativo, eu mereço aqui chegar em casa e comer um monte de besteira, eu mereço não ir pra academia porque eu tô muito cansado. Então você vai fazendo trocas ali que são pouco inteligentes. Nada inteligentes, na verdade, né? Eu costumo ver, assim, que muitas vezes a gente desconta os nossos problemas, as nossas frustrações de uma forma totalmente errada. A gente vê, assim, é uma constante, né? O uso de drogas também dentro da medicina é muito, muito prevalente. E é muito naturalizado, né? Sim, tipo assim, naturalizado. as pessoas acham... É isso que me assusta. As pessoas acham normal. Não, mas eu só uso no fim de semana. Eu só tomo quando for em festa. É que é muito cansado. Eu tô muito cansado, então eu preciso de uma válvula de escape. Cara... Sim. Totalmente, assim, eu vejo que é muito... E aí a gente desconta em milhões de outras coisas, em comida, em comportamentos, às vezes até no paciente, destrutivos, né? No paciente. Então, aonde a gente vai chegar com isso, né? Eu falo assim, puxando um pouco a sardinha pro meu lado do meu Instagram, mas... esse ano eu passei por uma série de problemas, assim, a minha vida... Eu falo que esse ano foi o ano mais difícil da minha vida. E foi o ano que eu mais foquei em mim. Apesar de tudo, foi um ano onde eu canalizei toda a minha energia e toda a minha frustração e todos os meus problemas em cima do esporte. Então eu falo assim, pra mim o CrossFit é de fato uma válvula de escape, assim, é a minha terapia, é o momento que eu tiro pra mim e eu não abro mão disso. Então tem um dia que eu tô assim, péssima, que eu não queria levantar da cama, mas a única coisa que eu quero fazer nesse dia é treinar. Eu falo assim, eu só quero treinar. O mundo pode estar acabando, eu quero tirar 1 hora do meu dia, eu vou lá treinar e aí tudo vai ficar bem. E é muito isso, assim, eu vejo que hoje eu canalizei muito pro esporte de uma forma geral e quero cada vez mais ir para esse lado, porque só eu sei o bem que me faz. E não é só o bem de você estar fazendo algo por si, de estar praticando uma atividade física, mas a socialização que existe no esporte, assim, no CrossFit isso é muito forte. Sim. Então, assim, hoje eu tenho amigos, assim, da vida que eu fiz no meu box de CrossFit e eu levo no coração, assim, com o maior amor do mundo. Então, é o momento que eu tô treinando, que eu tô rindo, que eu tô conversando, que eu tô esquecendo do mundo lá fora, entende? E, cara, isso é a minha droga, entende? E eu falo assim, é minha droga, eu tenho um orgulho de falar isso, porque eu falo, é muito bom você saber que você canaliza as suas coisas para uma coisa boa. Para uma coisa do bem, uma coisa que vai te fazer bem, e não para um comportamento destrutivo, sabe? E eu acho que as pessoas tinham que pensar mais sobre isso, assim. Às vezes a solução do seu problema você tá buscando ali e você tá terminando de se afundar. Você tá criando mais um problema, na verdade, né? Exatamente. Você não tá resolvendo o primeiro. Não vai resolver. E não vai resolver. Mas aí você ainda tá se destruindo no meio do caminho, entendeu? Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção foi eu canalizei a energia de tudo aquilo que eu não controlo no esporte. Na verdade, acho que você canalizou, a gente deveria aprender a fazer isso muito cedo, que é canalizar a energia das coisas que a gente não controla naquilo que a gente controla. Sim. Então, a sua atividade física, o cuidado com a sua saúde, cuidado com você, né, seja saúde física ou mental ou qualquer coisa envolvida, mas é isso, o que a gente controla? E aí, fazendo um paralelo com a galera que ouve a gente, que assiste a gente, muita gente prestando prova, muita gente nessa fase incerta do que vai ser da vida, do que vai ser ano que vem, meu Deus, essa ansiedade. E o que eu costumo falar toda vez que eu converso com as pessoas assim, é sobre isso. Olha, o melhor remédio pra ansiedade que a gente tem
é a certeza de que aquilo que depende da gente tá sendo feito. Concordo. Porque tem coisa, na verdade, eu acho que tudo não depende da gente. Não depende. Então, quando a gente tá vivendo uma fase muito incerta da vida, e isso é uma coisa que eu aprendi esse ano também, porque eu acabei a residência, e aí você fica naquela. Você deve estar passando por isso agora, porque você acaba no começo do ano que vem, e aí você fica, o que vai ser? O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Vou acabar a residência. Dia 1º de março eu vou estar onde? E aí as pessoas foram me falando, deixa o negócio, deixa rolar. A certeza de que você tá fazendo a sua parte, você já tem, você tá acabando a sua residência. O que vem depois é lucro. O Bernardo falava pra mim, calma, tudo vai se ajeitar. Você não precisa, dia 1º de março de 2022, estar com uma rotina bem estabelecida. Sua rotina vai mudar muito ainda. Então, eu acho que deixar essa mensagem pra quem tá ouvindo a gente, de casa, é muito legal também. Pra quem tá passando por essa fase aí de extrema ansiedade. E a principal causa de sofrimento que eu enxergo hoje, quando a gente olha para as pessoas, assim, que a gente conversa, é que ou elas estão vivendo demais no passado, ou elas estão vivendo demais no futuro. Sim. Ou elas estão extremamente preocupadas com o que vai ser da vida depois, como vai ser a prova, como vai ser o resultado, como vai ser a carreira, como vai ser o consultório, ou elas estão remoendo alguma coisa que elas não fizeram lá atrás e que levou ao tal resultado. E, cara, eu tenho uma analogia muito boa, que é o seguinte, quando você tá passando por um momento difícil, ou uma transição de carreira. Eu tô vivendo um pouco disso agora, indo para uma área que é menos assistência e muito mais empresa, educação, etc. E às vezes a gente fica ansioso de saber, o que vai ser daqui a 3 anos? O que vai ser daqui a 5 anos? O que vai ser daqui a 10 anos? Mas é como se você estivesse dirigindo aqui uma estrada à noite. Tem uma névoa ali, você não tá enxergando muito. E você não precisa enxergar os próximos 5 quilômetros. Você só precisa enxergar os próximos 100 metros. Você só precisa enxergar o que tá ali na sua frente pra você não bater o carro. E é muito isso na vida. Você não precisa ter todas as respostas. Várias respostas que você busca hoje, você vai descobrir no caminho. E tentar responder essas perguntas hoje vai só te causar sofrimento. E eu acho que também é aquela coisa de... você não tem controle, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Mas... muitas vezes o que você planeja pra sua vida, o que você acha que vai ser o ideal pra você, assim, porque eu quero isso, e aí depois isso, e nanana. Cara, juro, não vai ser assim. Não vai, Não é a gente que sabe o que é ideal pra nossa vida, né? Não é esse momento, não é nesse lugar, não é dessa forma. As coisas, elas fogem muito dos nossos planejamentos, assim. E isso é uma coisa que eu aprendi muito no cursinho, sabe? Nossa, eu achava que eu ia passar de primeira. Eu estudava pra caramba. Eu fiquei 3 anos no cursinho. Cara, quando eu passei fora de Brasília, que eu não queria sair de Brasília de jeito nenhum. Eu não queria sair da minha cidade grande pra uma cidade universitária pequena no interior de Minas. Tipo, não. E, cara, foi a melhor coisa da minha vida. Eu amei, eu fui muito feliz lá. E foi mágico pra mim. Então, assim, nunca no meu melhor sonho eu esperei isso. E na minha visão daquela época, isso parecia uma coisa... absurda. Péssima. Nossa, horrível. E, cara, não, superou todas as minhas expectativas. Então, eu acho que é muito isso. A gente ficar pensando demais pra frente, você vai gerar um sofrimento por antecipação que não vai te levar a lugar nenhum, só vai te sugar. E você vai perder a graça de você ser surpreendido pela vida, sabe? Porque é isso. E a beleza de viver é essa, né? É Sim. você não saber, você não ter certeza do que vai acontecer. E você ser surpreendido, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Porque faz parte, né? Sim. Ninguém tá na vida pra ficar só ter os ups, exatamente. Então, acho que é isso, assim. Aconteceu a mesma coisa comigo, quando eu vim pra cá. Então, também, é aquela coisa, você nunca imagina, se me dissessem há 6 anos atrás que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje, aonde eu faço, com quem eu faço, com quem eu tenho do meu lado, eu ia falar, vocês são doidos, né? Não, imagina, eu tenho aí programado já. Meu schedule da vida tá pronto já. Vou casar com tantos anos, ter filhos exatamente. assim. A vida da Barbie, que eu costumo brincar, né? A gente tem muito isso na cabeça e a sociedade cobra isso da gente demais. Sim. Então, você tem que terminar
pré-vestibular, você tem que passar logo, de preferência, né? Porque daí você entra na faculdade cedo, sai cedo, entra na residência cedo, sai cedo, faz especialização, faz outra especialização, depois você faz um fellow, depois você... Aí você noiva, aí você casa, aí daqui a pouco, 6 meses depois, você já tem que estar grávida do primeiro filho, e é isso. E as pessoas contribuem pra isso, né? Porque as perguntas são sempre sobre o próximo passo. Exatamente. Então você fica noivo quando é o casamento, quando você casa, quando é o filho, quando é o primeiro, quando é o segundo, quando você entra na medicina, qual a especialidade. Gente, eu odeio isso me irrita muito. Mas é. Sério, me irrita de um tanto. Eu era noiva, né? E aí, no meu último Natal, todos os meus tios, e um tio, assim, especificamente, ele ficou o Natal inteiro. O tio do pavê, né? Vai ter filho quando? E aí, o filho vem ano que vem? Eu falei, tio, pelo amor de Deus, a última coisa que eu quero agora é filho, não está no meu plano. Não, mas e o filho? Tem que ter um filho, já tá morando junto, já tá noiva, e agora tá na hora do filho. Assim, não! Entendeu? Tipo, por que as pessoas são assim? As pessoas propagam e a gente também vai planejando a vida como se fosse dessa forma, mas é isso, eu acho que é o próximo passo. É o próximo passo. É os o próximos próximo 100 passo. metros. É. E é um de cada vez. E você contou uma história legal aqui, que eu acho que é legal. A gente gosta aqui no Desconticast de abordar esses assuntos meio tabus, né? Então, as dificuldades que a gente passa na residência, o burnout, a gente até gravou um episódio sobre isso, que ficou bem legal. Sim. E eu queria que você contasse um pouco de como você fez pra sair dessa espiral negativa ali que você estava vivendo. Quais foram você já falou uma, né? O esporte, mas outras ferramentas ali que você utilizou de forma de enxergar o mundo, talvez, que possa ajudar quem talvez esteja passando por isso. Eu não sei. Boa. Eu não sei. Eu gosto dessa sinceridade. Mas porque normalmente não tem uma resposta assim, padrão. eu não sei, assim, o que você fez pra sair desse espiral? Eu vivi um dia após o outro, entendeu? Essa é a realidade, assim. A gente passa por muitas coisas e eu tava numa fase que eu tava péssima, que eu não queria trabalhar, que eu chorava e nananã. E em algum momento, foi uma coisinha por vez. Em algum momento, uma coisa eu comecei a fazer, depois mais alguma outra coisa. E assim, no geral, o que eu acho que às vezes a gente se sente muito frustrado por estar fazendo muito daquilo, né, da medicina. Eu estava vivendo em função do meu trabalho. Eu estava vivendo em função da minha residência. Então, nessa fase que eu estava de burnout, eu não estava treinando, eu não estava me alimentando bem, o meu relacionamento estava caótico, a minha relação com a minha família estava passando por problemas, porque meus pais sempre cobraram muito minha presença e eu não estava muito presente por conta do trabalho. Então, uma série de fatores estava assim, somando, né? E no fim, eu estava trabalhando um dia após o outro, final de semana, e nananana. Quando eu me toquei, que eu tava no olho do furacão, eu falei assim, cara, o que tá me levando a isso? É a sobrecarga. É o excesso de trabalho. Eu preciso de outras coisas além disso aqui. Então, eu dei um passo para trás. Então, eu falei, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô, assim, propagando esse comportamento? Eu preciso voltar a treinar. Por que eu parei de treinar? Por falta de organização? Por falta de organização. Por não dar prioridade a isso, por às vezes preferir ficar dormindo um pouco mais. Mas o que ficar dormindo um pouco mais me traz de benefício, de certa forma? Porque você não fica descansado. Você não fica, sabe? E aí, por que será que se eu não acordar mais cedo e for treinar, isso não vai fazer muito mais bem do que eu ficar mais uma hora? Quantos benefícios secundários isso vai te trazer, né? Do que ficar mais de ter ido, né? Do que ficar mais uma hora na cama. Na real, assim, que isso... Então, eu me enfiei nesse buraco, não me botaram lá, entendeu? Sou eu tô colhendo as consequências das minhas ações, das minhas escolhas, então sou eu que tenho que me tirar de lá. Então, eu vou trazer novos hábitos, novas escolhas, novas relações, e isso de altos e baixos, porque eu sou uma pessoa que eu tenho fases, assim, que eu sou muito disciplinada, faço tudo certinho, bonitinho, tem uma fase que eu chuto o balde e não quero nada com nada. Então, acho que esse é o equilíbrio. Mundo, não acho que não é só você. Eu acho que esse é o equilíbrio. Eu não sou uma pessoa 100% né? disciplinada o tempo todo. Eu tenho minhas fases. E aí eu vi que eu precisava, né, sair desse espiral, como você colocou. Então, é isso, assim. Foi começando a
não, vou sair, vou ter um tempo de qualidade com meu noivo, vou ter um tempo pra me dedicar a mim, vou parar de comer só porcaria. Então também tinha muito a questão da autoestima. Eu emagreci 15 quilos esse ano. Meu Deus Caramba. do céu. 15 quilos. Então, assim, eu tava num rolê de me olhar no espelho e não estar satisfeita comigo. E não foi do dia pra noite, foi uma coisinha por vez. Sabe, se eu tomar um café da manhã melhor, eu já tô fazendo algo. Se eu consigo treinar um pouquinho, eu já tô fazendo algo. E isso vai puxando, porque um comportamento bom, um hábito bom, ele puxa outros hábitos. Sim, com certeza. Então, isso vai se somando. E eu acho que foi esse caminho, assim. Eu não teve uma porta que eu abri e falei, estou liberta. Não. Acabou. Foi uma construção. E eu falo que ela se permeou esse ano. Que eu acho que esse ano eu consegui, tipo, sair muito desse bolo que eu tava. E apesar de passar por muitas outras coisas, eu consegui me desvencilhar de muitos comportamentos destrutivos que eu tinha, muitas coisas ruins que eu cultivava. Eu acho que uma coisa também que leva a gente a se sentir mal, às vezes, é a gente não se sentir útil. A gente se sente frustrado. Nossa, total. Então, assim, Total. cara, eu tô na residência, mas eu não tô estudando como eu deveria estar. E aí você vai se cobrar por isso. Aí você fala assim, caraca, não tô estudando, devia estar estudando. E aí você fica, meu Deus, sou uma vagabunda, eu não sou uma péssima residente, você é uma péssima especialista, sabe? Aí você fica pensando mil coisas. Aí às vezes você só precisa estudar um pouquinho, que você fala assim, caraca, eu mesmo cansado estudei um pouquinho. E aquilo vai te dar assim, nossa, cheguei cansada e estudei. Sim. Então, sabe, são coisas pequenas, né? sim, que vão fazendo diferença. E eu acho que é isso. Mas eu concordo demais, Ana. E acho que você trouxe um ensinamento aqui que é muito bom, de questionar o porquê a gente está se comportando de uma forma ou de outra, né? Uhum. Porque quando a gente entra nessa espiral que eu coloquei, a gente faz no automático. Então, tipo, vira natural você comer besteira, vira natural você querer dormir mais e ativar o modo soneca do celular. E quando você para questionar, faz muito mais sentido fazer por outra forma, né? Porque aquilo não tá resolvendo o problema, você tá, às vezes, gerando um outro problema. Então, esse constante questionamento dos nossos comportamentos tem que ser uma tônica da nossa vida. E também da gente, às vezes, parar, reduzir. O burnout está diretamente relacionado não a fazer mais coisas, mas a fazer menos. Isso. A você, tipo, tirar algumas coisas que estão tornando a sua mochila mais pesada e fazer algumas coisas que tornem a mochila mais leve. Uhum. Né? Como você falou, priorizar você. Priorizar as coisas que te fazem bem. Priorizar momentos fora do ambiente de trabalho em que você possa ter um momento de qualidade com alguém que você ama, estar perto da sua família. E no final do dia, a gente é responsável pelas nossas escolhas, né? A gente, por mais que às vezes surjam coisas que a gente não controla, a gente sempre escolhe como a gente vai reagir. Exato. A gente sempre escolhe como a gente vai se comportar. Eu vou ficar aqui me vitimizando porque tudo contra mim, porque o universo tá jogando... Cara, toda dificuldade é uma oportunidade que você tem de aprendizado. Todo desafio é uma oportunidade que você tem de crescimento. Tudo que você falou aqui agora, e que aula, inclusive, né, pra quem ouviu, acho que a coisa que mais ficou me martelando na cabeça enquanto você falava e que mais me chamou a atenção na sua fala foi: eu me coloquei aqui. Uhum. Eu mesma me coloquei aonde eu não quero estar. Porque a gente tende a ter a responsabilidade, né? é minha. Então a responsabilidade de me tirar daqui é minha também. Uhum. Com ajuda, sem ajuda, não importa. O jeito, cada um vai achar o seu jeito. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a assumir essa responsabilidade e parar de responsabilizar os fatores externos, porque, Ana, de verdade, quantos fatores externos você citou que você poderia ter justificado tudo que estava acontecendo, né? Enfim, todo mundo já passou por momentos difíceis assim, e que a gente tende a fazer isso. Não, mas é a residência. É porque eu tô na residência, é o meu chefe, R+. Exatamente. Tá difícil, mas é porque a pessoa que tá comigo, sei lá, o colega, o cônjuge, qualquer pessoa, porque é por isso. Que a vida, né? Porque o universo tá conspirando. O universo, a vida, meus pais, todo mundo me cobrando. Cara, pera aí. O que depende de mim, mais uma vez? Acho que esse podcast tá sendo muito pra gente falar disso, né? O que depende de mim aqui? O que depende de mim é isso. Eu me tornar uma pessoa melhor comigo mesma. Como eu vou fazer isso?
um passo de cada vez. Não é do dia pra noite, não é de um dia pro outro. É pequenas coisas que você vai fazendo no seu dia que vai te levar, depois vai gerar a tal da história dos hábitos angulares. Então é você acordar um pouco mais cedo, você ir fazer seu crossfit, que aquilo vai mudar seu dia, muda a forma, e realmente a atividade física muda a forma como a gente encara o resto do dia. Você vai querer comer melhor por isso, você vai se sentir melhor, você vai conseguir trabalhar melhor, você vai chegar em casa mais tranquila, você vai conseguir estudar. Então, tudo, a quantidade de hábitos que você vai adquirindo por mudar, às vezes, uma coisa pequena, é uma coisa puxa a outra, assim. E é isso que a gente tem que ter em mente. E eu falo muito isso até no meu Instagram. Não adianta você querer mudar do dia pra noite. Você fala, a partir de amanhã, ou segunda-feira, né? Segunda-feira é dia clássico. Mundial. Segunda-feira eu tô de dieta, vou acordar, vou comer bem, vou almoçar bem, vou jantar bem, vou chegar em casa, vou fazer isso, vou treinar tanto tempo, nananã, vou trabalhar. Você quer mudar a sua vida inteira. Do dia pra noite. Cara, vai durar 2 semanas, talvez nem isso. Nem isso. E aí, muitas coisas já vão se perder e você vai ficar frustrado e aí, não dou conta mesmo. Não consigo. E aí, até que passa por um momento de motivação novamente que você vai falar, não, agora vai. Aí você quer cometer o mesmo erro de querer fazer tudo de uma vez e se frustrar e vai virar uma bola de neve de frustração e aí isso vai reduzindo a sua autoconfiança, porque aí você para e pensa no seu histórico e fala, cara, eu nunca consegui fazer dieta. Eu sempre perco pra dieta. Aí eu nunca consegui ser constante na atividade física, toda vez eu começo e largo. E aí isso vai sendo um somatório de derrotas na sua vida. E por quê? Porque você tá fazendo do jeito errado. Porque se você eu vou começar com um café da manhã, ok. O resto é o resto. E aí, com o tempo que o café da manhã já estiver ok, você começa com uma próxima coisa. Porque atividade física, eu não preciso fazer 7 dias por semana, 1 hora e meia, o que for. Não, mas você pode fazer 3 vezes, 2, e aí depois você vai aumentando ao ponto que aquilo for te trazendo benefícios e você vê. Eu acho que a gente tem que conseguir passar daquele limiar de ver os resultados, sabe? Total. A gente nunca chega no limiar de ver os resultados, a gente, antes disso, desiste. Antes disso, chuta o balde. Antes disso, fala, não sou capaz. Mas quando você começa a ver o resultado chegando, em qualquer área da sua vida, você vê que o caminho é aquele. E aí, isso vai te trazendo a um ciclo de motivação. Porque a gente não vive de motivação. Mas quando você consegue ver que você é capaz, que você adquiriu algum resultado daquilo, aquilo vai falar assim, vai fazer acender uma luzinha de que, não, eu consigo. E aí, o que eu consigo, você se torna mais disposto a conseguir mais coisa. E isso vai virando. E aí, não vira ao invés de ser um ciclo de derrota, vira um ciclo de consigo. Exatamente. E aí, você vai chegando onde quer. Né? E toda vez que a gente vai... para qualquer hábito da nossa vida. Estudar, treinar, comer melhor, enfim, fazer terapia, qualquer coisa. Qualquer hábito novo que a gente quiser adquirir, a curva de velocidade pelo tempo, ela tem que ser proporcional. Você vai aumentando a velocidade com o passar do tempo. Você vai aumentando a quantidade de dias que você vai na academia, a quantidade de refeições, a organização com relação à sua alimentação, com relação ao seu tempo, ela é proporcional ao tempo que você tá fazendo aquilo. Não é aquela... Não precisa ser um pico. Você começa já na velocidade máxima, porque depois... Não vai rolar. Você não vai conseguir manter. Né? A pessoa acha que é uma curva ascendente e pra sempre. Assim. Exatamente. Na verdade, é aquele S, né? Tipo, alto, baixo, aí para. O grande segredo é você não parar, né? Sim. Às vezes você pode reduzir o ritmo. Às vezes você pode... tem uma regra de construção de hábito que o Matt Devine fala sempre. Que nunca pule 2 dias seguidos. Então, tipo, você tá tentando engrenar a atividade física. Não quebre a Falhou corrente, um dia, né? Beleza, acontece. Todo mundo tem dia ruim. Agora, você falhar 2 dias seguidos, você aqui já tá criando um novo hábito. Exato. Que é não ir. Então, essa é uma dica muito simples, mas é muito boa nesse processo. Porque todo mundo vai falhar. Se você for com a cabeça, falhei, já era, você não vai conseguir construir nada na vida. Agora, se você tiver a mentalidade que são esses pequenos passos, esses pequenos progressos, e quando você torna esse progresso visível para você, fica muito mais fácil você continuar.
É que as pessoas não deixam nem o progresso acontecer. Elas desistem antes, como você colocou. Mas muito por causa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, você começa por uma coisinha, você vai ver uma evolução naquela coisinha. E isso vai te levar a outra evolução de outra coisinha. E aí, essas coisinhas vão se somando. Se você quer fazer tudo, você vai se frustrar e não vai chegar a lugar nenhum. E vai se sentir frustrado, vai se sentir incapaz, a sua autoconfiança vai pro lixo. E aí, a sua cabeça, né, vai te levar a um comportamento ruim, você vai se assim. sabotar, né? Exatamente. Você vai se sabotar. Daí vem, né? De fato. Aí você se auto-sabota e não vai chegar a lugar nenhum. É muito isso, assim. Eu acho que é focar em um passinho de cada vez, né? O próximo passo, o que você pode fazer hoje, o que tá dentro do seu controle hoje. É isso, assim. E cuidar com as comparações, né? Porque a nossa melhor régua tem que ser nossa. E não a de quem tá do nosso lado. Não se compara com quem começou 10 anos antes que você. E não é só isso, a gente não vê, a gente não tá calçando o sapato de outra pessoa e vivendo a vida da outra pessoa. Então, às vezes, e as redes sociais trazem muito isso, é essa coisa, mas é porque ela dá conta, porque a vida dela é diferente, né? Ela não tem todos os problemas que eu tenho. Exato. Então, ela não passa por tudo que eu tô passando. Gente, e uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, é que a gente através de rede social, a gente vê aquilo, 1%, eu acho, menos às vezes. Da vida, muito pouco. Da vida mesmo, do que a pessoa passa 24 horas do dia dela. Se ela tá bem ou não, do que aconteceu de difícil, o que tá acontecendo de difícil naquela semana, naquele dia. Então é isso, é você não achar que a motivação é que faz as pessoas que têm um hábito que você gostaria de ter continuarem naquele hábito, porque não é. Contar com motivação e com nada, eu costumo brincar com isso, é a mesma coisa. Um saco de motivação, ele pode até valer por alguns dias, por algumas horas às vezes, mas não é o que vai te fazer continuar. Sim. Então, é isso. Cuidar com as comparações. Você tem que se comparar com o você de semana passada, com o você do mês passado, há 2 meses atrás, há 6 meses atrás. Eu nunca vou cansar de falar isso. E é muito mais fácil você achar que a pessoa ela consegue executar mais que você porque as condições dela são melhores que a sua. Porque aí você tirou a sua responsabilidade. Exatamente. Não, porque pra Ana é fácil, né? Ela tá numa residência, ela já é R3, ela já tá mais tranquila. Ela tem uma vida ali que os pais dão apoio a ela. Pra ela é fácil. Ela consegue manter atividade física. Agora eu não. Eu tô aqui no meu R1. A minha especialidade. O meu chefe. Cara, nunca se torne sócio de um problema que você não consegue resolver. Eu acho que essa é uma lição de vida, assim. Não adianta, cara. Você não vai conseguir mudar seu chefe. Você não vai conseguir mudar sua residência. Você não vai conseguir mudar algumas pessoas que estão ao seu redor. Foca naquilo que você controla. Pela 19ª vez a gente fala isso no podcast. Mas é porque tem que ser reforçado. Essa é a constante da vida, gente. Não tem nada mais que você possa fazer a não ser controlar o que tá dentro do seu controle. De resto... E entender que certas coisas você... Eita, meu Deus, até bati no negócio. E entender que certas coisas você não vai controlar. Não vai. E tá tudo bem, ninguém controla. Sim. E é muito isso mesmo. Eu acho que é o seu de hoje e ponto final, assim. Não tem pra onde ir. E uma coisa que eu acho curiosa, assim, fala assim, porque... Pra fulano é fácil, porque tá numa fase de vida mais tranquila. E, cara, não tem fase de vida tranquila. Existe você se organizar. Eu falo assim, o meu R1 eu trabalhei muito mais do que no meu R2. Mas no meu R1 eu treinei muito mais que no meu R2. Por quê? O que aconteceu de diferente? Então, assim, às vezes, por exemplo, quando eu tava estudando pra residência, eu treinava religiosamente todos os dias. De domingo a domingo. Eu treinava todos os dias. Foi então até a fase que eu comecei o CrossFit. Foi nos últimos 6 meses da faculdade. E cara, mas você tá estudando pra residência, não, eu tenho que viver disso, babá. Cara, as fases mais difíceis da minha vida, onde eu tinha mais coisas pra fazer, foram as fases que eu mais fiz coisas. Quanto mais tempo livre eu tenho, mais eu saboto o meu tempo. E isso é todo mundo, assim. Para pensar um pouco na sua vida. Se você consegue se organizar, você faz muitas coisas. Não existe tempo perfeito pra nada. Não existe. Existe você se organizar pra fazer valer, sabe? E realizar. Não vai ficar mais fácil. É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Porque se você não aprender isso agora... Não vai ficar mais fácil. Tira da cabeça que... não, quando eu terminar a faculdade, quando eu entrar na residência, que eu resolver o problema da prova de residência, aí eu vou começar. Não,
entrei na residência. O R1 não é o caos. Exatamente o que eu esperava, né? Mas Meu Deus. é um pouco mais conturbado do que eu achei que ia ser. Mas quando eu acabar a residência, aí vai. Não, é antes. Até quando eu virar R2. Quando eu virar R2, exatamente. E aí a gente vai, né? Postergando aquilo que a gente quer fazer pra, quando eu tiver nas condições perfeitas, aí eu faço. E não vai existir. Aí quando você vê, você já tá com filho, você já tá com consultório, exatamente. já tá com Cara, imagina com um filho, sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Meu, eu tenho medo de ter filho, cara. Porque eu falo assim, nossa, gente, eu admiro muito quem é mãe, porque olha, Senhor. Mas eu acho que todo mundo que vive numa rotina caótica, como a nossa, acaba tendo esse medo, né? De, cara, como hoje eu encaixo uma criança no meio desse rolê todo aqui? A gente também pensa nisso. Às vezes a gente também fica com essa preocupação. Com cachorro, a gente já fica com essa preocupação. Eu tenho cachorro vezes, também. Acontece alguma coisa com o cachorro, você tem que trabalhar, o cachorro tá doente, você já fica tipo, meu Deus, qual a probabilidade de eu surtar se, ao invés de estar deixando um cachorro em casa, que já está me causando uma dor no coração absurda, eu estivesse deixando uma criança? Você já fica com isso. Mas aí você vai encaixar. Mas a mágica acontece, as coisas se acomodam pro negócio se resolver, sabe? É igual, tipo, uma analogia do parto, né? Tipo, você tá naquele momento de caos, não sei o quê, e do nada, paz, sorriso no olho. No olho também, no olho brilhando, o olho brilhando. Aquele injeção de endorfina. E, cara, você se organiza, você vai abrir mão de algumas coisas que hoje parecem que são importantes, mas quando essa nova fase de vida chegar, elas não vão ser tão importantes assim. Isso é fato também. As prioridades mudam, né? Tô com um pouco de medo de você com essa história de filho nesse momento. Temos um neném a caminho por aqui. Não temos. Mas se vier também... Vambora. Tamo pronto, né? A vida tá aqui pra ser vivida. É isso. E às vezes a gente deixa as pequenas coisas ferrarem a nossa cabeça, né? Tipo, tem uma frase que é muito boa que as pessoas falam: foi um dia ruim ou foram 5 minutos ruins que estragaram o seu dia? Que, cara, a maior parte dos problemas que a gente tem hoje, que estão tirando o nosso sono, ai meu Deus, será que eu vou conseguir mandar bem nessa cirurgia? Será que eu vou tirar uma nota boa na prova? Cara, eles não são problemas reais. Eles não são algo que vão definir a sua vida. A ponto de que daqui a 5 anos você vai lembrar disso. Você não vai lembrar. Isso vai passar. E você tá ali, às vezes, sofrendo e pensando e remoendo e... Meu Deus! E, cara, passou. E eu acho que às vezes a gente coloca muito peso nas coisas. Tudo que você olha de muito perto parece muito grande. Essa é a grande mensagem, né? E a gente tem que ser mais leve com os nossos problemas. Eles não vão parar de acontecer, as responsabilidades não vão ficar menores, os desafios não vão ser menos importantes a partir de agora. Então, se você não evolui nesse caminho, com a sua capacidade de lidar com isso, você vai sempre estar com a mochila pesada ali atrás. Eu acho muito... Eu costumo falar assim, a vida ela é um somatório de dias bons e ruins. A minha missão aqui é que os meus dias bons sejam a maioria. Sim. Então, é só isso que eu levo. E dentro de um dia bom e num dia ruim, existem coisas boas e coisas ruins. Então, assim, você não vai ter um dia 100% feliz, nem um dia 100% triste. A vida não é 100% uma desgraça, perdoa a palavra, mas ou é 100% alegria. Não. Flores. Você vai ter o seu somatório. E aí cabe a gente a fazer com que o nosso somatório seja de dias bons, de momentos bons, de lembranças boas, de memórias que vão fazer diferença. Porque quando você deita a sua cabeça lá no travesseiro e você relembra seu dia, você relembra sua vida, você vai lembrar dos momentos bons. E dos ruins também. Mas eu acho que os bons, eles marcam a gente, sabe? Mais ainda, de valor. De falar assim, caraca, aquele dia que eu passei com a minha família foi um dia muito especial. E esse dia vai ficar gravado. Então, esses dias muito assim, que ficam, né? São essas coisas que ficam. Não é o seu problema do dia a dia, sua correria do dia a dia, são aquelas memórias, e a gente precisa priorizar isso na nossa vida, de colecionar memórias, colecionar lembranças e momentos especiais com quem a gente ama, fazendo o que a gente gosta. É isso que fica, né, pra gente. Com certeza. E recentemente, até compartilhei no Instagram, foi um post até que viralizou, que é um estudo que eles fizeram sobre a forma como a gente aloca o nosso tempo ao longo da vida. Eu acho que eu vi você postando isso. E
Pra quem não viu, basicamente o raciocínio é o seguinte. Conforme a gente vai envelhecendo, tem alguns aprendizados desse estudo. A primeira é que a gente vai passar cada vez mais tempo sozinho e com o nosso parceiro. Então, você estar bem com você mesmo e você escolher a pessoa certa para estar com você são algumas das decisões mais importantes que a gente tem na vida, porque é com elas que você vai passar, a partir dos 30 anos, a maior parte do seu tempo. A segunda é que família, às vezes a gente tá tão atolado com as coisas ali que a gente tem para fazer de trabalho e às vezes a gente vai no automático, deixando de estar próximo, mas quando a gente olha no estudo, a partir dos 30 anos a gente passa menos de 1 hora por dia em média com a nossa família. Crianças, a mesma coisa. Dos 30 aos seus 48 anos, você vai ter um pico de convivência com elas, mas depois elas vão sair da sua vida. Elas vão fazer faculdade, elas vão seguir a vida delas. Então, a sua alocação de tempo é a decisão mais importante que você tem. E se você negligencia isso, se você deixa isso acontecer no modo automático, ou que as outras pessoas determinem isso por você, você tá deixando oportunidade na mesa ali, né? É muito isso mesmo. Eu vi esse post que você compartilhou, achei incrível, assim, pra gente pensar. E uma coisa também que aumenta muito de tempo que você colocou lá no post, que tem no estudo, é o trabalho, né? O trabalho, então, sim. O trabalho é uma coisa seus que colegas de trabalho toma a maior parte do seu tempo, assim, é o seu trabalho. E aí vai da gente fazer uma boa escolha, né? Um bom ambiente de trabalho também faz diferença. Porque às vezes a gente não gosta, não é nem do que a gente faz, mas é onde a gente faz. Então, com as pessoas que a gente tá. Então isso tem muita influência também. Muita, muita. Incrível, Ana. E a gente tem uma tradição aqui na reta final do podcast. Passou 1 hora já, parece que a gente tá numa mesa de bar. Então, aqui. Tá vendo? Eu falei pra você, né? É uma conversa de bar. É que essa sala aqui, ela é uma máquina do tempo, entendeu? Então, você entra aqui anunciando o tempo exato. E a gente tem sempre uma tradição de nosso convidado indicar um livro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Um livro. Eu acho que entrando um pouco no assunto do podcast, o que veio na minha cabeça é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Que ele fala justamente muito sobre isso, de você ser feliz no caminho e não ficar esperando a felicidade, né? De tipo, depois que eu acabar a residência eu vou ser feliz, depois disso eu vou ser feliz, depois disso aí eu vou ser assim. Não, você tem que ser feliz no caminho. É daí que vai vir o seu sucesso. Acho que é isso. Maravilhosa a indicação. Muito bom. E a gente também sempre pede a indicação de um outro convidado. Afinal, inclusive, ela foi a indicação da Nath. Da Nath. Então, a gente sempre gosta de que os convidados que estão aqui sugiram próximo pra gente trocar uma ideia. Vou fazer uma indicação, que é um Instagram que eu amo, assim, eu acho que é meu Instagram preferido, que é o da Clara Milvolts. Clarinha. A gente chamou ela já, a gente tá tentando bater a Clarinha, pra mim, é maravilhosa. Eu amo também a forma como ela enxerga a medicina. Ela sempre fala que medicina não é sacerdócio e ela, atleta, muito, assim, muito além... Fora da caixa, sabe? Eu gosto muito da visão dela de mundo, da forma como ela trabalha o Instagram e tudo, então eu acho que é uma ótima indicação. Ótima indicação. Show de bola. Vamos cobrar Vamos da agenda dela. E Ana, super obrigado pela presença, eu acho que foi um papo incrível, foi com muito aprendizado pro pessoal. Meu final de semana vai ser todo em cima. Assim, não só pro pessoal, tá? Pra gente também. Eu acho que hoje mesmo eu tava comentando com a Gabi que eu tava, acordei irritado, com um monte de pendência mental, probleminha pequeno, e eu já ressignifiquei muita coisa depois do que a gente conversou aqui hoje, do que a gente conversou antes, porque muitas vezes é tudo uma questão de perspectiva, sabe? É tudo uma questão da forma como você escolhe enxergar. E eu acho que se o pessoal ouvir esse podcast com cuidado, com atenção, aí tem muita inteligência, tem muita maturidade nas coisas que você colocou. Então, foi muito bom o papo. Queria te agradecer. Obrigada. E onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais para acompanhar mais o seu conteúdo? Olha, gente, então, obrigada pelo convite primeiro. Foi um prazer para mim. Eu falo que eu falo demais. Não, eu cheguei aqui hoje. A gente gosta eu cheguei aqui hoje já falando um monte de coisa com eles. Assim foi maravilhoso. E aí, a gente tá aqui, foi ótimo o papo. Pra vocês me encontrarem no Instagram, @ana.farago. Lá eu vou falar muito sobre isso, sobre vida. Eu acho que o que eu mais recebo de mensagem é como as pessoas gostam que eu mostre a vida real de uma forma geral. Eu mostro que nem tudo são flores, que nem todos os meus dias são lindos, mas que a gente tá tentando, dia após dia,
ter dias bons, né? Então, é isso que vocês vão ver lá. Além disso, eu falo muito de gineco. É até pouco, eu acho que é até o meu tema mais secundário. Eu falo mais de vida pessoal, de inspiração, de esporte, disso. Mas também tem gineco e cada vez mais, espero eu. É um projeto meu de trazer mais isso. Mas vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ah, que legal. Muito obrigada, viu, muito Ana? Obrigada a vocês. Muito bom conhecer você. Acho que eu sempre falo, né, que ninguém é colocado no nosso caminho em vão. Então foi muito boa essa conversa, a gente aprendeu demais também. E o meu, vocês me encontram no Instagram, @DRAGabrieleAraújo, Gabriele com 2 L's e Y, né, fazendo meu comentário de sempre. E no @pediatra de consultório também, todos os dias. Isso aí. O meu, @Bernardo Preste, no Instagram, no YouTube e no TikTok. No podcast, a gente tem o desconstrocast.podcast. Exato, no Instagram. E no YouTube também o DesconstruCast, onde você tem o videocast, né? Você tem um vídeo aqui da gente fazendo gracinha, então pra quem quiser fazendo careta. das falhas de luz. Isso, falhas de luz, exatamente. Vai estar lá. Vamos pedir pro editor não tirar. Os erros de gravação são sempre a melhor parte. É isso, making off. E, pessoal, toda terça tem novo episódio de DesconstruCast. Não esqueça de compartilhar esse episódio com um amigo, de se inscrever aqui no Spotify ou no YouTube para sempre você receber a notificação quando sair um episódio novo. É isso aí, galera. Valeu, galera. Beijo, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. obrigada.